Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Porque aqui está tudo ótimo, ainda mais agora com a sua companhia, com a sua audiência, porque está começando mais um NPA 360 e aqui você já sabe, né? Toda semana a gente tem um encontro marcado com informação, dicas, conteúdos relevantes e o melhor, convidados super especiais e de alta categoria. Mas antes da gente conhecer o nosso convidado de hoje, eu já quero te pedir aquela moral. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e siga as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades desse que é o meu, o seu, o nosso NPA 360. E antes da gente conhecer esse convidado que é muito especial, eu já quero te fazer uma pergunta. Quando você vai montar um currículo, você coloca suas partes técnicas, né? Suas habilidades, formação, curso, mas você sabia que o teu emocional também conta muito, o comportamento conta muito nessa hora? Mas aí isso faz parte da inteligência emocional, algo que a gente vai abordar hoje. Aí você vai me perguntar, Márcio, o que é inteligência emocional? Eu não sei, mas o nosso convidado é especialista no assunto, ele que é palestrante, coach, Douglas Alberto. Douglas, muito obrigado, satisfação receber você aqui. Fico feliz demais porque eu sou um cara que eu sou fã seu, né? Você é o meu mestre, que eu falo assim. Muito obrigado, seja bem-vindo, Douglas. Marcinho, um abraço para todo mundo que está no MPA 360. Que projeto bacana, viu? Que projeto legal, né? Eu sou o Douglas, sou de Autônia, né? Tenho há vários anos estudo esse tema, tenho paixão por esse tema. Eu posso dizer para você que esse tema mudou a minha vida, né? Mudou completamente a minha vida, mudou a forma como eu enxergo a vida, né? Isso é muito importante. A inteligência emocional, inclusive, é um estilo de vida, né? É um estilo de vida, é uma forma de viver. E se a gente pode utilizar isso para ser melhor para nós e para os nossos familiares, por que não, né? Afinal de contas, eu gosto de dizer muito uma frase que eu aprendi com o Astromar, né? A minha luta tem nome e sobrenome. E qual é o nome e sobrenome da sua luta, né? Então, quando a gente coloca isso mais forte na mente da gente, a gente consegue fluir muito melhor e para lugares que você não tem noção de onde Deus pode levar. Eu acho bacana esse tema, Douglas. Quando a gente conversou e marcou esse programa de hoje, eu fiquei estudando sobre o assunto, fui pesquisar. E olha como que é as coisas. Quando você começa a pesquisar, vai estar abrindo a mente da gente também, né? Isso eu vi que é fantástico, porque são pequenas coisas, pequenas atitudes. Você me ensinou algo recentemente e por isso que eu falo, eu considero ele muito como isso, que ele me ajuda bastante nessa parte. Lembra quando você me disse assim, atenção focada? Eu tinha esse déficit de atenção. Ele me ensinou umas táticas que eu fiz e isso de fato muda a rotina da gente. E essa questão do nosso emocional, eu vejo que principalmente depois da pandemia é algo que as pessoas estão precisando muito, né, Douglas? Como é que tá de 2020 para cá? Você viu uma diferença nessa questão do comportamento das pessoas? Márcio, nós somos seres sociais, né? Nós somos seres sociais. Então, nós, desde muitos anos atrás, né, de milhares de anos, nós andamos em grupos. Porque se você for perceber na natureza, o ser humano é um animal frágil. Próximo aos outros animais, nós somos extremamente frágeis, né? Mas o que nos diferencia deles é a nossa cognição, ou seja, a nossa inteligência. E para que a gente possa sobreviver na natureza, nós somos seres sociais. Então, nós dependemos uns dos outros, né? Por isso que a família é uma coisa tão importante para o ser humano. Por isso que a questão da descendência, de o pai, a mãe, os avós, essa união ela não é por acaso. Ela vem sendo reforçada conforme os anos vão passando. E o que a gente percebe na pandemia? Na pandemia, a gente não podia abraçar, a gente não podia estar perto, você não podia conversar. Então, esse isolamento humano não faz bem, né? Você vai perceber que, em geral, pessoas mais depressivas são pessoas mais isoladas. Então, quando você tem esse contágio social, e isso é maravilhoso, que inclusive essa palavra foi utilizada muito durante a pandemia, você não pode ter contágio social, você não pode chegar perto. Quantos idosos ficaram em casa
sem receber a visita dos seus filhos, dos seus netos. E isso foi, assim, aos pouquinhos derretendo o coração dessas pessoas, a ponto de hoje você ter, assim, uma quantidade de pessoas tomando remédio controlado absurda no mundo. Isso não é só no Brasil, é no mundo, por conta dessa falta que faz o outro. O outro é importante, né? O outro faz parte da vida da gente, estar com outras pessoas, né? E procurar esse contato é natural nosso. Essa ligação, essa parte emocional, porque ao pouco a gente vai conhecendo, a gente vai ouvindo profissionais da área falando sobre a questão da mente da gente, né? Quando nossa mente, a nossa saúde mental não está em dia, ela vai começar a afetar o primeiro órgão mais frágil. É mais ou menos isso? Exatamente. Você veja, é o cérebro que comanda tudo. É o cérebro que dá todas as diretrizes para o corpo e para a gente se movimentar. Enfim, tudo é comandado pelo cérebro. Então, quando você tem um déficit no cérebro, todo o corpo sente. Eu gosto muito de usar uma analogia assim, inclusive, se você me permite, né? Márcio, um momento da sua vida, um momento muito, muito triste da sua vida. Você lembra? Ok, não precisa contar não, né? Não vai dar spoiler. Não precisa falar não. Mas agora deixa eu te contar, deixa eu fazer uma outra pergunta. 3, 2, 2. Essa pode responder. Hã? Sei, essa pode? Vai que eu erro, rapaz. Os caras fazem um corte aí fica... Era só para pensar, ele pediu para pensar, não era para responder, né? O que acontece? Quando eu peço para você lembrar de um momento triste, você sente, Márcio. Você sente com o corpo inteiro. Um momento triste ou um momento feliz. É a mesma coisa. Ou seja, nós estamos falando de emoções. De emoções. Um momento que você se sente muito irado, muito bravo. Você se sente como se o seu corpo inteiro sentisse. Ou seja, toda essa sopa de neurônios, ela está agindo no seu corpo novamente, te colocando de volta lá naquele momento. Agora, quando eu digo para você 3 vezes 2, 6. Ou seja, isso é racional, não é mais emocional. Foi, raciocinou e entregou. E aí, o que eu te digo? Quando nós temos choques emocionais na nossa vida durante muito tempo, ou pequenos sequestros de amígdala, e daqui a pouco a gente fala sobre isso, a gente vai ficando mais duro. Tem aquela pessoa que tem... aquela pessoa que possui... trata uma dor nas costas que não consegue saber onde é. Claro, pensa aí, ficar bravo o tempo todo, dor nas costas. Você vai ficando assim com o corpo. Retraído. Porque o corpo vai sentindo, né? Então, as emoções, elas influenciam diretamente no nosso corpo. Existem alguns estudos sobre as doenças psicossomáticas, né? Em que o cérebro sofre tanto com as emoções que começa a descarregar isso em um dos órgãos. E aquele órgão desenvolve câncer. E etc. Isso é uma questão que a gente vê acontecendo, né? A pessoa até saber que ela não está com a doença, ela não sabe ainda que ela está com a doença, ela está bem. Uhum. Parece que quando ela descobre aquilo, dependendo da forma que ela reage com a notícia, parece que avança mais, ou reage bem ao tratamento, ou não. Sim. Isso tem toda uma influência. Toda influência. Aquela pessoa que ela vai receber a notícia e vai pensar assim... eu só tenho esse tanto de vida, então vamos curtir, vamos embora, vamos dar risada, vamos ficar mais perto da família, vamos, sabe? Olha só esse tipo de emoção. E aquela pessoa que recebe a notícia e fecha. A linguagem corporal já muda, aí fica uma pessoa sisuda, uma pessoa que o tempo todo está preocupada, e preocupação é você trazer uma ocupação que antes não tinha e agora tem. Então, geralmente, é assim que funciona assim. O nosso cérebro é muito poderoso. E como você falou, a gente percebe isso no dia a dia. Todos os dias a gente encontra com situações assim. Todo dia. E essa questão que falam assim do ser humano, ele ser... Alguns são racionais e outros são emocional. Mas isso, existe essa divisão? Ou todo ser humano ele tem o seu lado racional e o seu lado emocional? Todos nós temos lados racionais e emocionais, né? Alguns cientistas dizem, inclusive, que eles são separados do nosso cérebro.
né? Que o lado direito vai ser um lado mais Até emocional. o cérebro tem isso. Até o cérebro Até o cérebro assim. A gente tava falando com os convidados esse negócio de direita e esquerda. Até o cérebro, gente. E aí você vai ter o lado esquerdo, que ele é mais racional, né? E sim, alguns cientistas entendem que isso é uma verdade. Tem outros que vão dizer que é mais a base do cérebro que é emocional e a parte mais acima que é racional. E tá tudo bem. É mais uma forma didática de você perceber isso daí. Mas por conta de várias motivações durante a nossa infância, durante a nossa adolescência, juventude, então você vai se colocando, inclusive a genética, né? Pai, mãe, né? Você vai se vendo uma pessoa mais racional ou uma pessoa mais emocional. Por exemplo, tem pessoas que têm muito mais facilidade de lidar com decoração, de lidar com comunicação, de se comunicar com pessoas, de lidar com, com desenho. Já outras não querem nem ver isso. Só que, ao mesmo tempo, ela tem muita facilidade em lidar com planilha de computador, com a contabilidade, com leis. Então, não que você queira ou você é assim ou você é assado. Nós podemos, eu gosto muito de uma fala de um amigo meu, o Alci, ele fala que nós podemos ativar isso. E nós podemos reforçar isso conforme a gente vai entendendo em que lado que a gente está. Né? Mas, sim, nós somos seres. Né? Tem pessoas que pendem mais para o racional e pessoas mais para o emocional. E como aplicar tudo isso dentro da inteligência emocional? Como é que desenvolve a inteligência emocional? Isso é possível desenvolver? Márcio, vamos por partes, né? Primeiro que você fez a abertura do programa dizendo uma coisa muito importante, que é sobre o fato do trabalho, né? O trabalho. Perceba que existem pessoas que são contratadas pelo currículo e são demitidas pelo comportamento. Já percebeu gente assim? Isso, exatamente. Ou seja, no currículo, ele é o cara. Ele tem pós-graduação disso, ele tem doutorado daquilo, ele tem um monte, já passou por essa empresa, por aquela. No currículo é o cara. Agora, para lidar com aquele ser humano durante o dia, é osso. Porque ele não tem relacionamento, porque não tem inteligência emocional. Augusto Cury vai nos chamar de analfabetos emocionais. Porque aqui no Ocidente, né? Ocidente, nós estamos muito focados na educação formal. A nossa educação formal ela é racional o tempo todo. Então, não existe ainda essa preocupação com as nossas emoções. Aos poucos vão se desenvolvendo, né, treinamentos e cursos para que a gente possa desenvolver isso. Mas a nossa educação ela é muito racional. Então, como eu te falei, essa pessoa é boa na prova, ela consegue ter um currículo maravilhoso, mas na hora de lidar com o outro, é mal educado, não sabe lidar com o outro, não sabe conversar, não sabe resolver problema, não consegue flexibilizar problema. É do jeito dela, da forma dela, e não tem outro jeito. Lidar com a adversidade, saber primeiro absorver para depois tomar decisão. Exato, não sabe lidar com a adversidade. Inclusive, existe um estudo sobre crianças que cresceram agora na pandemia. Esses 2 anos de isolamento de criança fez muito mal para as crianças, né? Porque a criança, ela sim é um ser completamente social e emocional. Agora, você privar essa criança de estar do lado de outras crianças para brincar, aí você está criando realmente seres humanos que não interagem. E aí nós temos um problema, né? Porque daí você tem pouquíssima inteligência emocional. E aí você vai ter o racional sobrepujando o emocional. Só que chega uma hora, Márcio, que o racional, o que ele tenta? Explicar tudo. E, cara, a vida da gente não é para ser explicada, é para ser vivida, né? Então, é para ser vivida. Maquiavel vai dizer que nós somos administradores de acontecimento. Algumas coisas estão no nosso controle, mas a maioria das coisas não estão. Então, eu preciso administrar o acontecimento. A perda de alguém,
a separação, a saída de alguém da sua vida. Eu preciso administrar o acontecimento. Porque se eu for ficar parado naquele acontecimento, né, aí vem a depressão e vem a morte. Né? A morte, talvez não a morte física, mas... A morte em vida, né? A morte em vida, que é o pior, né? Que é o pior, quando a pessoa entra num processo de... Enfim, a gente sabe como é que funciona. Né? Eu tive algo comigo assim que, há um tempo atrás, eu tinha comigo assim que os meus fracassos, eu sempre tinha que achar um culpado. A gente sempre, acho que é meio do ser humano isso. Eu não consegui isso porque fulano fez isso. Eu não consegui isso porque fulano não fez isso. Porque isso... Aí quando eu parei para pensar nas minhas atitudes, que eu comecei a olhar para mim e falar assim, tá, mas você está fazendo? Você está saindo da sua zona de conforto? Você está dando aquele passo a mais? Quando eu parei para olhar, eu falei, pô, é eu que estou parado no tempo. Não são as pessoas que estão me impedindo de nada. É eu que não estou saindo do lugar. Quando deu esse estalo, as coisas começaram a fluir na minha vida. E como que é a nossa mente? Parece que a gente vai entrando dentro de um buraco, a gente passa a se tornar o reclamão. Você reclama, você fica mais reclamão ainda, né? Sim. A nossa mente, ela é algo assim de se estudar mesmo, né? É algo que você precisa mesmo ser aprofundado de entender isso. É difícil. E eu vejo que hoje existem muitos profissionais nesta área. E também tem a outra questão, aquele turbilhão de informação. E como que é lidar com isso? Por exemplo, se a pessoa está com essas dificuldades, hoje a gente tem internet, a gente tem vendedores de sonhos na internet muito. E aí que vem grandes frustrações, Douglas. Como é que é lidar com isso? Porque você tem um sonho. Aí tem aquela pessoa que está te vendendo facilidade. Você vai lá e, por exemplo, adquire tal coisa. E não é aquilo. A pessoa se frustra novamente. Como é que as pessoas de hoje têm que lidar com isso? Nessa questão. Nossa geração é a geração WhatsApp, né? O grande problema da nossa geração é exatamente esse. Eu mando aqui e já cai ali. Eu mando aqui e já cai na China. Eu mando aqui, é tudo muito rápido. E não é assim que funciona. Né? Biologicamente não é assim que funciona. O que nos leva para o próximo nível é a constância. Não você tem uma fala de um arcebispo que é muito bacana. Eu vou citar a Igreja Católica, né? E algumas pessoas querendo mudança, ele falou assim, gente, a Igreja Católica é uma tartaruga. Ela é grande, ela é maravilhosa, mas ela vai no tempo dela. Então, precisa se respeitar o tempo de cada um. Por que a pessoa compra sonho? Porque ela acha que aquela pessoa vai resolver o problema dela de uma hora para outra. E eu vou te dizer uma coisa para você, Márcio. Ninguém está nem aí para os seus problemas. Mas nem aí mesmo. Quem resolve os seus problemas é você mesmo. E assim, pensa uma coisa comigo. Eu sento contigo aqui, vou despejar em ti tudo quanto é problema que eu estou tendo, que isso, que aquilo outro. Que máximo que você pode fazer? Assim, beleza. Vou ouvir. Entende? Ou se uma pessoa que encosta no muro, faz isso com a vizinha, descarrega na vizinha, né? O que é e tal. E daí? O único risco que ela tem é da vizinha passar para outra. Você acha que não vai passar? Você acha? Assunto novo chegando. Menina, você não sabe o que aconteceu. A vizinha veio aqui e falou assim. Então, cara, ninguém está aí para os seus problemas. Ninguém está nem aí pro problema que você está passando. Quem tem que fazer, que dá o passo a passo para isso tudo acontecer, é você. Né? É você. Não tem jeito. Não tem. É por isso que hoje a gente tem os profissionais de saúde que são dessa área, psicólogos, psiquiatras, terapeutas. Os padres são uma excelente opção. Os pastores são pessoas que são treinadas a lidar com pessoas para ajudar. Agora, ficar reclamando o tempo todo é como se eu ficasse o tempo todo olhando para a ferida achando que ela vai curar. E ferida, você não fica olhando, esperando curar. Você vai lá, você compra um remédio, você põe uma gase, você limpa, você vai lidando com isso, até que isso fique uma cicatriz. E eu vou te dizer, como a gente já passou dos 30, né? Uns janeiros, alguns janeirozinhos, e uns quilômetros. É muito
assim, é muito satisfatório você olhar para algumas coisas na sua vida e falar assim que isso aqui já é cicatriz. É muito satisfatório, né? Então, mas enquanto eu lidar com aquilo como ferida, nunca cura. Nunca cura. O problema das pessoas hoje é ter pressa para curar a ferida. É ter pressa para resolver o problema. É achar que o outro vai resolver o problema. É achar que eu comprando um curso na internet vou resolver o problema. Não é assim que funciona. Essas coisas ajudam? Muito. Muito. Eu tenho um especialista lá que vai me dar um atalho para mim poder chegar mais rápido. Mas quem vai ter que pôr o pé na estrada é você. Não adianta você colocar a responsabilidade no outro, né? É a pior coisa que a gente pode fazer. Você seguiu, respeitar o processo, né? Uhum. Respeitar. Muitas vezes, principalmente eu vejo na geração de hoje, que é aquela questão do imediatismo, né? Tudo é muito rápido também. Você vê, geração WhatsApp. Chegou. Mandou, chegou, é muito rápido. As tendências que chegam também, ela é muito rápida. Uhum. Né? Não é igual antigamente. Por exemplo, vamos pegar na parte musical. Uhum. Antigamente, um cantor lançava um CD, ele ficava trabalhando com ele 1 ano. Né? Fazia turnê 1 ano. Hoje já não é 2 meses, olha lá uma música. Hoje é EP que chama, Márcio? A EP, Pocket. Você lança uma música só. Isso, são os Pocket, né? Até os DVD grandes o pessoal já estão tirando, né? Faz mais os Pocket com 5 músicas e daquelas 5 aproveita lá 2. Então, hoje, até isso, você vê que mudou com a questão da internet. Você vê que alterou bastante. E isso a gente vê refletindo na nossa geração. Essa geração mais jovem ainda está cada vez mais no imediatismo. E aí vem a frustração, né? Você vê os jovens, crianças, adolescentes aí se cortando, em depressão. E nós vamos falar isso no próximo bloco. A gente vai aprofundar muito assunto bacana com o Douglas. Já sigam aí as redes sociais que vai estar aqui no rodapé. Um cara fantástico, tenho certeza que tem um trabalho incrível. É um cara que eu conheço há alguns anos. Tem me ensinado bastante, aprendi muito com ele. É recíproco. E é um cara que eu agradeço demais por estar aqui, né, no nosso programa, no nosso 4º episódio do NPA 360. Então a gente vai para o intervalo comercial, fazer aquela moral com o patrão e daqui a pouquinho a gente está de volta. Hoje em dia, tudo que vamos fazer na nossa vida tem que ser bem planejado, não é verdade? E na nossa casa não pode ser diferente. E quando você adquire um móvel ou uma pedra no Ilha Grande, você pode ter a certeza que o nosso compromisso é trazer, além da qualidade, um sentimento de satisfação e realização para cada ambiente. E além dos móveis, também trabalhamos com mármores e granitos. Ilha Grande Móveis e Granitos. Aqui, o teu sonho é na medida certa. Ei, você que está finalizando a sua obra, ou quer dar aquela renovada na pintura da sua casa, comércio, escritório, enfim, e está em dúvida aonde comprar, fiquem tranquilos, porque agora a Padroeira Casa e Construção também é tintas e tem a solução para você. Temos agora em nossa loja um setor específico de tintas, das melhores que existem no mercado. Venha para a Padroeira Casa, Construção e Tintas. Porque aqui você já sabe, né? Precisou, tá na mão. Estamos de volta com o nosso NPA 360 e hoje recebendo o Douglas Alberto. E a gente está falando aqui sobre inteligência emocional. A gente estava falando no bloco anterior, até a gente entrou nessa questão da geração, das pessoas, das crianças, os adolescentes, né, com essa questão emocional. Você tem pregado em alguns acampamentos, você tem dado palestras em algumas cidades. Como é que você tem visto isso, Douglas? A cada dia que passa, você percebe mais que as pessoas correm atrás da inteligência, como inteligência cognitiva, racional, e menos da inteligência emocional, né? Vamos separar um pouco a questão, o que é realmente inteligência emocional, trocando em miúdos, né? Vamos imaginar que em uma situação hipotética aí, você é fechado no trânsito. Alguém fecha você no trânsito. Qual que é a primeira coisa que você tem?
Você tem vontade de fazer. Não pode, senão nós seremos derrubados. Não pode falar aqui. Se eu vou ter que mudar a nomenclatura do vídeo. Os palavrões, sabe? Você vira no giraia com aquela pessoa lá e xinga de tudo quanto é nome. O nome disso, basicamente, é sequestro de amígdala. O Daniel Goleman chama desse jeito. Mas é um ataque de raiva. Só que qual que é a notícia de melhoria que eu posso te dar? Você não sabe quem está dentro daquele carro, meu irmão. Você não sabe se aquela pessoa está armada, você não sabe se aquela pessoa tem um facão, você não sabe como está sendo o dia dela. E assim também você não sabe se de repente aquela pessoa está com pressa, porque está levando alguém para o hospital, porque está passando mal. Você não sabe nada sobre aquela pessoa. Mas a primeira coisa que veio na sua mente foi xingar, esbravejar e etc. E assim, Márcio, eu dei esse pequeno exemplo para você ver que o sequestro de amígdala, ou seja, a falta de inteligência emocional, tem levado muita gente para a cadeia por questão de centésimos de segundos de descontrole emocional. E aí, de repente, está lá a pessoa, pai de família, gente boa, sabe? Joga futebol no final de semana com a galera, cara bom demais. Perdeu a cabeça, matou, esfaqueou, etc, né? E aí vai curtir uma questão cana. De segundos, jogou a vida inteira fora. Jogou a vida inteira fora. E a cada dia que passa, você percebe mais pessoas emocionalmente descontroladas. E assim, não tem idade, não tem sexo, não tem... parece que é uma coisa que é meio que geral, assim, né? E aí, levando para esse lado da questão da violência, você pode levar para a questão da não violência também, que é o outro lado da moeda. Aquela pessoa que engole sapo, lagoa, ela vai colocando tudo para dentro aquilo lá e não solta. A inteligência emocional é você saber lidar com as situações do dia a dia com inteligência e não levar tudo pro emocional, né? É como você estava comentando, alguém está querendo me prejudicar. O fulano fez isso porque é eu. O fulano fez isso porque ele quer me derrubar. Cara, talvez não. O fulano só está vivendo a vida dele e de repente ele nem pensou em você. Exatamente. Né? Nem imaginou que aquilo lá pudesse te chatear. Mas ele perde uma noite inteirinha de sono porque você acha que poderia ser. E isso é falta de inteligência emocional. Então, quando a gente lida melhor com os acontecimentos, você consegue ter mais inteligência emocional e melhorar toda, inclusive a vida da gente, o cotidiano, né? Fica muito melhor. E a questão da inteligência emocional no trabalho, como que se aplica isso no trabalho? Porque a gente está falando aqui numa questão de saúde, essa questão da saúde mental, essa questão do emocional, mas aplicar isso também para a gente crescer profissionalmente, é possível isso? Muito possível, muito possível. Tem uma fábula, né? Que é a oração da água. Não sei se você já ouviu falar da oração da água, né? Uma mulher foi reclamar para um padre que o marido dela enchia muito o saco dela e etc. E ela estourava com ele, e xingava ele, e a situação em casa ficava difícil. E o padre disse para ela, então eu vou te ensinar a oração da água. Ela falou, como que é, padre? Quando ele vier perto de você, que você sabe que ele vai te encher o saco, você enche a boca d'água. E fica. Inteligência emocional é quando eu administro as minhas emoções. Não significa engolir sapo. Isso não é inteligência. Eu vou administrar as minhas emoções. E é o que a gente tem que fazer hoje em dia. No trabalho, mais ainda. Porque no trabalho, em geral, a gente passa 8 horas do dia ali naquele local. Tem gente que fica mais no trabalho que em casa. Imagina você estar no trabalho com uma pessoa tóxica, respondona, mal educada, depressiva, vítima, né? Isso faz com que o ambiente fique péssimo, horrível. Então, administrar essas questões. E eu te digo mais, Márcio, é mais sobre você do que sobre o outro. O outro não vai mudar. Você precisa administrar o outro. É dolorido isso aí de ouvir? É dolorido. Mas, rapaz, você vai ficar esperando o outro ser uma pessoa mais agradável para você ter um ambiente de trabalho mais agradável? Isso não vai acontecer.
ou você simplesmente muda de serviço, que também pode ser uma opção, por que não? Talvez é o C que é, a pedra que está naquele trabalho, a pessoa está deixando daquele jeito, é o C. Talvez é o C que é o chato. O chato da coisa está achando que é o outro que é o chato, né? Exatamente. Então, a inteligência emocional é a administração das emoções. Eu vou administrar a ira, vou estourar, xingar, eu vou administrar as minhas frustrações. Administrar. E a gente vê até, tem estudos sobre isso, eu estava vendo hoje, inclusive. Existem estudos em países da América Latina onde 80% dos executivos eles estão priorizando mais a parte dessa questão da inteligência emocional do que propriamente a questão técnica. Porque ele começa a ver naquela pessoa uma possível liderança, né, ocupar um cargo maior, mas ele vai lidar com pessoas. Então, segundo esses estudos, 80% dos executivos estão nessa questão, olhando mais a parte emocional, a parte do social, a comunicação, do que uma pessoa que é boa tecnicamente e aquilo que você falou lá no começo. Né? Tem muita gente sendo contratada pelo currículo e sendo mandada embora pelo comportamento. Pelo né? comportamento. E trabalhar isso, como é que se identifica essa questão do profissional, da pessoa? No olhar, você já identifica se a pessoa tem um bom relacionamento, um comportamento diferente ou não? Como é que é no olhar isso? Essa leitura corporal, usando a melhor palavra. Rapaz, o que eu posso dizer para você assim, ó? Perceba como essa pessoa trata as outras pessoas. Independente de quem seja. Perceba como ela trata os outros. Né? Alguém com inteligência emocional, geralmente ela vai ter uma postura mais como eu posso dizer para você, mais relaxada, mais tranquila. Segura naquilo que ele está falando. Mais segura. E o nosso corpo, ele está diretamente ligado com as nossas emoções. Né? Eu não consigo acreditar que uma pessoa que vive o dia inteiro de cabeça baixa, com os ombros arcados para o meio, né? Olhando sempre para baixo, consegue ser uma pessoa mais feliz do que alguém que fica realmente com o peito aberto e queixo um pouquinho mais levantado. É uma questão científica, não tem como. Né? Inclusive tem um TED Talks de uma doutora chamada Amy Cuddy, que ela fala exatamente disso. A linguagem corporal, como que a linguagem corporal ela interfere nas nossas emoções. E você vai perceber, Márcio, infelizmente, e eu vou fazer esse desafio para você que está aí, né? Se quiser até deixar um comentário aqui, você pode deixar. Perceba que muitas pessoas que desenvolvem câncer têm uma linguagem corporal mais fechada. Começa a pensar nas pessoas que você conhece e que desenvolveram determinados tipos de câncer. São pessoas mais tristes. Acho legal que o Padre Léo, né? Nossa, o Padre Léo é um gênio fantástico, maravilhoso, né? Ele falava assim, a tristeza é do inimigo. A tristeza não é de Deus. A alegria é um fruto do Espírito Santo, né? Então, pessoas alegres são pessoas que são frutos do Espírito Santo. Agora, a tristeza. O que é tristeza? Momentos de tristeza? Meu Deus do céu, claro, existem. Mas não dá para ficar triste 24 horas por dia, gente. Isso vai fazer mal. De alguma forma, o seu corpo vai responder isso e vai responder de forma muito ruim. Aí teve um amigo meu que falou, rapaz, eu tô triste, porque eu tô meio cabisbaixo. Falei, bicho, pega o seu YouTube aí. Agora acessa lá, Os Trapalhões. Faça uma meia hora disso. Fica lá, muda totalmente, né? É claro que muda. É claro que muda. Então, a nossa linguagem corporal está ligada direto a tudo que acontece no nosso cérebro. E isso está ligado muito ao que você consome de informação? Com certeza. Com certeza. Márcio, sabe que nós amamos música, né? Quando eu fui escrever o livro O Segredo do Músico Cristão, e eu amo música, inteligência emocional e por aí vai, né? A gente pôde perceber o seguinte, a base do nosso cérebro, né? Ali você vai ter corpo caloso, você vai ter um pouquinho mais acima, você vai ter as amígdalas, né? Uma de cada lado, né? E a base do nosso cérebro, ele é o guardião das nossas emoções. Está na base aqui. Então, conforme você vai subindo nas camadas do cérebro, você vai ter mais racional
e mais emocional aqui embaixo. Ele guarda as nossas emoções nessa base do cérebro. Perceba que se você pegar uma foto, um scanner do cérebro, você vai perceber que o tímpano ele faz esse movimento. Então o nosso ouvido ele vai fazer esse movimento. Ou seja, além dele estar muito próximo das nossas emoções, ali fisicamente, aquilo que a gente ouve faz diferença e muito para o nosso dia a dia, para a nossa vida e para o nosso futuro. Eu estava pregando um juvenil agora na cidade de Matelândia primeiro e depois eu fui para a cidade de Itaquiraí. E eu fiz uma pergunta para os jovens, né, de 18 a 22 anos, 25 anos, né? Eu perguntei para eles, comece a perceber agora a sua vida financeira. Aí, tá bom, pensa aí na sua vida financeira. Agora pensa aí nos seus relacionamentos, pensou? Pensa aí como está o seu relacionamento com um namorado, com namorada, pensou? Pensei. E fui falando assim, várias bases da nossa vida, né? Pensa como está a sua família. E daí eu perguntei assim, agora perceba as péssimas músicas que você está ouvindo mais. Veja se uma coisa não espelha a outra. Porque toda música traz consigo uma emoção. Não só música, como fala. E então essa emoção que ela vai direto ali nesse local tão importante para nós que é as nossas emoções, ela inclusive dá aquela batedeirazinha no coração. E lembra que eu te disse? As emoções elas são sentidas pelo corpo, né? Não é uma coisa racional, é um sentimento mesmo. O corpo todo sente. É o que é meio que imediato, né? Já é que nem você falou, a questão da música é muito isso. Ela tem esse poder de transformar mesmo, Sim. de fato. Né? Se você colocar uma música, por exemplo, uma música mais tensa, a pessoa já vai saber que alguma coisa... Alguma coisa um exemplo. de ruim vai acontecer. Você está assistindo um filme, né? Sim. Você tem uma trilha mais alegre, alguma coisa alegre vai acontecer. Vem uma trilha tensa, opa... Sim, ó, então, sei lá, o vilão tá chegando, né? Exatamente. E eu vejo isso também nessa questão das informações que a gente consome. Uhum. Então, isso que você falou, achei muito bacana. Às vezes você tá tão triste. Eu gosto de assistir também algumas coisas bobeira, assim. Bobeira, é só para parar lá e ficar dando risada. Meme, tem coisa mais melhor. Nossa, meme, é a melhor gente. coisa. Eu amo meme. Você ficar olhando os outros tomar tombo. Passa o dedo lá, o cara tá caindo num tombo, cai lá não sei de onde, o cara quase morreu. É bom demais. Né? Não é com a gente, né? Mas é isso, a informação que a gente consome e com quem a gente anda também. Opa, muito. Isso também muito. É algo assim que a gente tem que se policiar também. Não é questão de você desfazer. Eu acho que é aquilo que você vai consumir também de ambiente. Né? De pessoas que vai te levar para algum lugar de forma positiva. Sim. Né? Deixa eu fazer um teste contigo aqui, Márcio, com quem está assistindo a gente. O professor Paulo Vieira, ele fala que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente convive. Aí tu pensa nos seus 5, eu penso nos meus 5, Fabiano nos 5 dele, você que está me assistindo pensa nos seus 5 aí. Provavelmente vocês vão ter um carro parecido ou de mesmo preço. Provavelmente vocês vão ganhar parecido. Provavelmente suas famílias vão ser famílias parecidas em constituição de família. Provavelmente vocês vão ter os mesmos gostos. Então, quando você... Lembra que eu falei seres sociais? E como seres sociais, nós aprendemos por repetição. É muito bacana isso porque tem cientistas que falam que se o Tarzan existisse mesmo de verdade, ele não gritaria. Ele não teria esse grito melódico, né? Que a gente ouve nos filmes. Nós não vamos fazer aqui porque... Não mesmo. Não vai ficar. Não, você já estava achando. Eu fico imaginando quem está assistindo já com o dedo no computador lá para fazer o corte. Aqui nós vamos fazer eles fazendo Tarzan. Depois nós vamos jogar no grupo de WhatsApp. Na hora, acabou. Virou meme. Vocês querem assistir o filme do Tarzan, tá? Fica cegado. Vai assistir pra lá. E aí, ou seja, nós aprendemos repetindo. Por que eles defendem isso? Que se uma criança realmente perdida na floresta, e já aconteceu isso, existem casos, né? Ele vai repetir aquilo que o bando faz. Seja um bando de macacos, ou um bando de lobos, ou um bando... Ele vai repetir aquilo que ele faz. Existe uma menina, acho que... Não sei se é na Rússia, é lá pra cima lá.
que realmente ela ficou perdida há muito tempo na floresta com lobos. E eles vieram e ela quando ela foi encontrada, ela andava de 4 pés. Ela latia, ela avançava, né? Isso é assustador de ver os vídeos, né? E aí os cientistas comportamentais, olhando ela fazer aquilo tudo, falando, mas isso aí qualquer pessoa faz. Até que ela foi se enxugar. E o cachorro ele faz um movimento para se enxugar, né? Faz um movimento mais ou menos assim, e ela fez exatamente da maneira como que os lobos faziam. Você falou, opa, realmente, então, tem muito sentido. Nós somos seres que repetem. Então, a gente repete as pessoas que estão perto da gente, a gente gosta muito de referências, né? Aquela pessoa é referência. Então essa tese de que nós somos somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive, ela faz bastante sentido. E isso falo na prática. Eu lembro que na época da dupla a gente ficava em Curitiba, e lá eles têm um sotaque, né? Um pouco mais diferente do nosso, né? Leite. Sim. E a gente ficava praticamente uma semana lá. E a gente convivendo com o pessoal lá. E todo lugar que a gente ia, que ela fala... Eu lembro que quando a gente chegava quase no domingo, a gente tava falando, pegando um pouquinho do sotaque, quase falando igual. Pega. Porque você tá todo dia, era praticamente o dia todo, né? Com a galera lá. E você vê que isso faz sentido mesmo. Parece que você vai... né, o teu cérebro vai repetindo aquilo que você vai ouvindo, né? É questão da música, né? Voltando na questão da música. Se a gente ouvir a música uma vez, aí a gente ouve, beleza. Pra gente decorar, a gente vai começar a ouvir mais vezes. A questão do instrumento, pra gente ficar bom no instrumento, a gente tem que treinar, praticar várias vezes. Repetição. Então, aí entra naquilo. Eu não consigo. Né? Não consigo. Não vou conseguir. E vai colocando essas barreiras. Isso também está dentro da questão da inteligência emocional. Trabalhar isso. Colocar uma meta e falar assim, não, eu vou conseguir, e ter a questão da prática. Aquilo que você me ensinou, que é a questão da atenção focada. Atenção focada. Até então eu achava que eu não conseguia me focar em nada. Opa, a partir do momento que eu coloquei, falei, não, eu consigo. Então eu comecei a repetir, aquilo começa a ficar natural. Vamos ensinar para a galera a questão da atenção focada, primeira coisa? Para eles entenderem também. Atenção focada. Atenção focada, gente, o nome é bonito, né? Mas a ferramenta é simples demais. É uma folha de papel na sua mesa, ou na sua cozinha, ou no lugar que você mais passa. A minha tá bem na parede, bem no zóio mesmo. Depois da parede? Oxe. Você vê? Fica bem assim, ó. Então tu vai colocar lá as tarefas que você precisa fazer. Eu preciso ir no banco, eu preciso conversar com fulano, eu preciso fazer no caso do Márcio, que trabalha, eu preciso fazer a edição do vídeo do Beltrano. Você vai colocando as tarefas e conforme você vai lembrando, você vai colocando as tarefas ali. Só que, qual que é o detalhe? Você só passa para outra tarefa quando você realizar aquela lá. Isso é atenção focada. Porque vai ficar ali te incomodando aquelas coisas ali. Puxa vida, não fui no banco ainda. Caramba. Aí tu se ajeita e tal, vai no banco. Cara, quando você chega, pra você fazer o risquinho naquilo lá, meu Deus, é bom demais. É serotonina, é endorfina, né? Conseguir realizar. Aí tu vai pro próximo. Qual que é a próxima tarefa? E eu digo assim, são coisas do dia a dia, né? Tem gente que precisa comprar remédio, esquece. E aí, de repente, aquele remédio era remédio para dormir à noite. Passa a noite sem dormir. E aí entra nessa questão da repetição. Sim, a questão da repetição... Porque geralmente as pessoas pensam em desistir no meio do caminho, talvez, dessa questão aí. Porque, no primeiro dia não deu certo. Vamos por partes, né? Primeiro que eu preciso entender quais são os meus limites. Eu preciso saber, né, quais são os meus limites para estabelecer metas, né, objetivos e etc. Uma coisa bem importante de falar sobre metas são as micrometas. As micrometas são mais importantes do que a meta. Micrometa é aquilo que eu vou fazer todo dia para que eu possa alcançar a grande meta, né? Então, a gente sempre utiliza, por exemplo, a questão do emagrecimento, né? Eliminar peso, etc. Então, se eu Deixa eu anotar aqui, peraí. Eu vou anotar, porque eu preciso anotar. Okay. Eu sei que eu preciso caminhar todo dia. Tu vai ter que caminhar todo dia, meu irmão. Porque senão não vai chegar. Não vai chegar, eu preciso caminhar. Depois de 15 dias começa a correr. Depois
Ah, eu gosto mais do ambiente da academia. Vá à academia. Eu gosto mais de bicicleta. Mas você sabe que você precisa manter constância na micrometa. É a micrometa que dá, que chega na grande meta. Agora, outra coisa também que é importante. A meta está lá. Não. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Cara, se de repente sua meta é um pouquinho fora do seu padrão, vai acontecer um efeito reboot com o seu cérebro. Porque daí o seu racional vai dizer para você assim, vai nada. De novo. E isso acontece. E de novo, aí você retrocede. Então como que você faz para hackear o cérebro nessa mandada, né? Você vai dizer, eu estou conseguindo. Porque estar conseguindo, 100 gramas você já está conseguindo. 50 gramas você está conseguindo. Eu tenho uma meta financeira. R$50 já está conseguindo. Né? Ao invés de você falar que está conseguindo, não está conseguindo, está esse reboot no cérebro. Gente, eu falei para vocês, eu notei aqui já, viu? Se você está igual eu, assim, que precisa de umas metas, as micrometas de caminhar todos os dias, né? Só manda um zap, a gente vai junto para a gente poder fazer isso. E estamos aqui nesse papo gostoso com o Douglas, ele que é coach, é palestrante, tem um trabalho incrível também nos acampamentos. Vale a pena conhecer o trabalho do Douglas e eu indico mesmo, viu, gente? É um cara sensacional que quando a gente está junto aqui, a conversa flui e vai indo. Não, é horas. Nós não tem que nem matar um frango, gente. Nós tem que matar uma granja toda, né? Não. A gente vai para mais um intervalinho rapidinho e daqui a pouco a gente está de volta com o nosso NPA 360. Hoje em dia, tudo que vamos fazer na nossa vida tem que ser bem planejado, não é verdade? E na nossa casa não pode ser diferente. E quando você adquire um móvel ou uma pedra no Ilha Grande, você pode ter a certeza que o nosso compromisso é trazer, além da qualidade, um sentimento de satisfação e realização para cada ambiente. E além dos móveis, também trabalhamos com mármores e granitos. Ilha Grande Móveis e Granitos. Aqui, o teu sonho é na medida certa. Ei, você que está finalizando a sua obra, ou quer dar aquela renovada na pintura da sua casa, comércio, escritório, enfim, e está em dúvida aonde comprar, fiquem tranquilos, porque agora a Padroeira Casa e Construção também é tintas e tem a solução para você. Temos agora em nossa loja um setor específico de tintas, das melhores que existem no mercado. Venha para a Padroeira Casa, Construção e Tintas. Porque aqui você já sabe, né? Precisou, tá na mão. Estamos de volta com o nosso NPA 360 e hoje com um papo bacana com ele, o Douglas Alberto, palestrante. É coach? Coach? Coach também, coach. Coach. Eu sou praticante de PNL, terapeuta, um monte de coisa, Marcinho. Um monte de coisa. Como é que é? 1001 utilidades. Isso é melhor que aquelas máquinas de lavar lá que elas fazem tudo, né? Tem uma empresa de sistemas, sou analista de sistemas, de formação, administrador. Não para não, bicho. Se parar, o trem passa por cima. Não passa. Douglas, mas deixa eu tirar uma dúvida. Cara, como é que surgiu essa vontade em você de se intensificar nesses assuntos assim do emocional, de treinamento? De onde surgiu isso? Eu jogava futebol, né? Na minha adolescência. Já tive cabelo já um dia e já joguei futebol, né? Então... Já pescou? Teu passado te condena. Eu jogava futebol na minha adolescência e eu sempre fui muito bravo jogando futebol. Violento mesmo, bravo. E no futebol o cara fica corajoso? Bravo, corajoso, brigão. E você quer ver o tal do Nanico? Não, quanto pior, pior. Quanto menor, pior, né? Quanto menor, pior. E eu era muito bravo, né, jogando futebol, e eu comecei a perceber que isso era uma constante na minha vida. Jogando futebol, na igreja, tinha os eventos da igreja, às vezes eu estourava, ficava bravo, saía no meio, sempre muito nervoso. E assim, de uma hora para outra. Mas, Márcio, isso me machucava de um tanto, porque eu
estourava, xingava todo mundo e, cara, 30 segundos depois eu queria sumir. Porque eu falava, cara, que bobeira. Por que eu fiz isso? Perdi muita amizade por causa disso. Sabe, eu fui perdendo a oportunidade, porque ninguém quer uma pessoa dessa perto. Ninguém quer uma pessoa dessa. E assim foi durante o namoro. Depois eu casei e continuei desse jeito, né? E na empresa, né? Tinha pouca paciência para lidar com o cliente. Pô, cliente é ouro, gente, pelo amor de Deus, tesouro. Né? Então não tinha paciência para ninguém, para nada. Eu praticamente não tinha estupim. E até que um dia a minha esposa falou, não, nós temos que ir atrás de alguma coisa, tem que ver o que é isso. E a gente foi num cardiologista, né, o doutor Irineu, e aí foi feito todos os exames de eletrocardiograma, ecocardiograma, todas aquelas coisas do coração, porque eu tinha uma batedeira no coração, um cansaço, não conseguia dormir, trabalhava 16 horas por dia sem parar, não dava atenção para meu filho, né, pequenininho na época, não dava atenção para a família, para nada, minha vida era isso. E eu fui nesse doutor e aí ele fez todos os exames, pegou assim, olhou o exame e falou para mim assim, olha, seu coração está melhor do que o do seu filho de 9 anos. Mas o que vai te matar é essa sua perninha aí. Sabe quando você fica batendo a perna, né? E eu falava para ele assim, doutor, eu preciso ir embora. O tempo todo falando para ele, preciso ir embora, tem que trabalhar, eu tenho muita coisa para fazer. Ele falava, calma, vamos lá. E aí, ali começou a minha luta, vamos dizer assim. Porque eu entendi que o meu problema não era do coração, meu problema não era nada disso. Meu problema era dentro do meu cérebro, né? Dali eu evoluí para um cardiologista, eu comecei a tomar alguns remédio para dormir, remédio para ficar mais calmo. Comecei a trocar de remédios, até que fui pro psicólogo, do psicólogo, psiquiatra. E aí, enfim, o doutor falou, olha, você tem era síndrome enfim, era a pessoa que estourava do nada. Transtorno explosivo intermitente. Isso, inclusive, é uma doença, né? E aí ele falou, olha, você, a partir de hoje, você é um dependente químico. Porque você precisa desse remédio aqui, desse aqui, para regular a sua serotonina, para regular a sua adrenalina. E se você não tomar esses remédios, você vai voltar para essa vida. E desde lá, Márcia, minha vida mudou completamente. Só que, geralmente, a pessoa entra nessa vibe de remédio controlado e as miligramas vão subindo, né? Ela começa com 10 miligramas, 15 miligramas e vai subindo. E no meu caso foi o contrário. Eu comecei com X miligramas e fui descendo. Por quê? Porque eu não aceitava a minha condição. Eu queria estudar. Por que eu sou desse jeito? Por que é assim que acontece comigo? Por que... E estudando, descobri o coaching. Né? Descobri o coaching, fiz um coaching em grupo, aquilo foi muito bom para mim. Porque, por exemplo, eu fiz uma ferramenta de coaching que eu descobri que eu era praticamente 70% racional. Ou seja, eu era praticamente um homem de gelo. Eu não tinha emoção nenhuma. Agora imagina isso dentro de casa, com criança, com esposa, com... Cara, isso é horrível para qualquer ser humano. E eu entrei na linha, eu falei, eu preciso mudar essa minha história. Eu preciso fazer algo para mudar a minha própria história. E eu descobri que com o coaching, além de eu mudar a minha história, eu podia mudar a história dos outros, porque eu podia ajudar outras pessoas a sair dessa condição ou de umas e outras condições que eu podia fazer para ajudar. Então comecei a estudar, porque 70% racional faz o quê? Estuda. Fui estudar. E assim, enfim, hoje eu vivo muito bem, muito tranquilo, consigo administrar muito bem as questões. E é interessante que parece que quanto mais você administra questões emocionais, mais vem. Meu Deus do céu. Que agora começa, né? Já que você tá bom, vou jogar. Jogar nas costas, né? É igual você comprar, você tá com a caminhonetinha, né? Uma gazeira, o cara falou, não, leva só essa carguinha. Aí você compra um caminhão, o cara fala, leva mais. Eu tava no acampamento e aí o pessoal de Rondônia, olha que legal, hein, Márcio? O pessoal saiu lá da floresta amazônica, praticamente, Rondônia, e veio aprender o acampamento aqui em Eldorado, né? Itaquiraí. Que eu achei isso de muito amor, né? E daí a menina falou assim pra mim, menina não, né? A Alvilmara, que é uma senhora, a Alvilmara e o esposo dela são gente boa demais.
e o Didi, que estava junto. Ela falou assim, a hora que você for brigar com nós, você avisa. Avisa, porque a gente nunca sabe se você está brigando, se você está... Falei, cara, tá tudo bem. Né? Pra que eu vou estressar, xingar e não é necessário, não precisa. Vai funcionar, vai dar bom, vai dar certo. Né? De alguma forma isso vai ser bom para mim. E se não deu certo também, olha que oportunidade linda de aprender algo novo com aquilo que deu errado. Né? Nós, seres humanos, a gente precisa separar duas coisas bem distintas. O fracasso e o fracassado. Um fracasso não define um fracassado. Foi um momento de fracasso, alguma coisa que não deu certo. Eu aprendo e vou fluir para o próximo nível. Eu não posso ficar lá. Que Deus separa o meu fracasso de uma pessoa fracassada. É porque você vai pegar do erro e não cometê-lo lá na frente, né? Isso é aprender com os erros. Sim. Geralmente, aí volto naquilo que eu falei para você, que no passado eu tinha isso. Os erros, o fracasso, sentar em cima do problema. Derrubava, deixava lá. Aí não, mas isso não deu certo porque foi por causa disso, por causa daquilo. Mas não fazia. Eu achei interessante o que você falou. A sua evolução aconteceu a partir do teu autoconhecimento, conhecer de si mesmo. Isso. E isso faz toda a diferença. Muitas vezes volta de novo nos assuntos que a gente vinha falando. A gente quer falar do outro, mas a gente não conhece nem a nós mesmos. Às vezes nós somos o problema no trabalho. Né? A gente, lá na igreja, ninguém está indo, mas pode ser porque você está lá. Né? Então tem situações que vai colocando a gente sempre com um retrovisor, né? Ficar olhando assim e só sentado em cima daquele problema não vai solucionar nada. Eu ouvi uma frase, achei muito fantástica, que fala assim, o carro, ele tem um retrovisor que ele é pequenininho. Que é para você ficar olhando para trás. Ele é pequeno. E o que é para você olhar para frente é um para-brisa gigantesco na sua frente. O que você quer para a vida? Ficar olhando no retrovisor apenas? Ou aquele para-brisa e olhar para frente, pegar aquilo que foi errado no passado e consertar para dar certo lá no futuro? Então a gente vai pegando isso. Esse autoconhecimento é importante. Essa troca de informação eu acho muito bacana. Eu ouvi outra frase, por isso que eu falo, a gente vai ouvindo pessoas de caminhada, de experiência, lembro até hoje. 5 pessoas com quem você convive, atenção. Você quer evoluir de nível? Muda algumas convivências. Tem algumas que não estão te fazendo bem. Fica a dica. A gente, na época da dupla, a gente foi para Aparecida no Norte, a gente conheceu o Mococa Paraíso. O Mococa eles têm 65 anos de carreira esse ano. Nossa, na época que estava comemorando. O Mococa disse uma frase lá que para nós tinha uma dupla de Minas Gerais, ele falou assim, ó: o dia que vocês acharem que vocês sabem tudo, vocês não sabem mais nada. Ele falou assim, eu tenho 65 anos de carreira, eu estou uma hora conversando com vocês aqui, o tanto de coisa que eu já aprendi com vocês. Olha que bacana. Então você vê um cara com uma grande história, né, ia ser homenageado no programa falando aquilo, eu peguei aquilo para mim. Então, o dia que a gente acha que a gente sabe tudo, que a gente é o bambambam da coisa, né? Aquilo que você falou, né? Chegar e já ser estourado, só você tem razão. Você sempre vai ficar cada vez mais isolado. Eu digo mais assim, Márcio, era ruim para quem? Para mim, cara. Para mim, era muito ruim para mim, né? Essas explosões, essa forma violenta de lidar comigo mesmo, com meus problemas e com as outras pessoas. Isso era ruim para mim, né? Complementando o que você disse, eu se fala assim, você já sabe tudo? Já. Então morre. Não faz sentido você estar aqui mais, não. Não precisa mais. Mas virou o quê? Professor de Deus, então? Então morre, pô. Poxa, mais bacana. Ô Douglas, mas agora falando em projetos futuros. Né? Eu vi que você tem alguns projetos bacanas. Inclusive participei de um, que é o treinamento, né, de... Oficina de vendas. Oficina de vendas. Até hoje não esqueço o tal do jacaré lá, mas vocês querem saber, vai fazer. Não vou contar, não vou dar spoiler de jeito nenhum. Mas quais que são os planos para o futuro, né? Como que tá? Eu trabalho junto com uma empresa no Mato Grosso do Sul, chamada Impacto, né? E nós temos projetos para a educação. Então, esse projeto da Impacto é um projeto maravilhoso. É um projeto que ele trabalha
com os profissionais da educação. Vou dar um exemplo aqui da cidade. Ele chega aqui na cidade, vai conversar com o prefeito e vai trabalhar inteligência emocional com todos os professores, pessoa que trabalha no colégio, com os coordenadores, pedagogos, todo mundo que trabalha ali. Vai trabalhar inteligência emocional com esse povo, que é o povo que cuida dos nossos filhos. Entende? E ninguém melhor para ter mais inteligência emocional do que essa galera. Porque, olha, não tá fácil para eles não, bicho. Não. Né? Então, ser professor hoje... Nossa, ser professor hoje não é tão simples assim. Porque as pessoas, eu vejo que os pais estão colocando a responsabilidade da educação nos professores. O professor é para ensinar. Cara. Educa quem educa é pai e mãe. É claro. E eles estão trazendo essa responsabilidade para os professores. Eu creio que essa carga emocional neles é muito forte. É muito forte. Então, você proporcionar à sua Secretaria de Educação um curso de inteligência emocional de 3 dias, é uma imersão de 3 dias, né? E é feito dentro do horário de trabalho, não é à noite nem nada. É fantástico, é sensacional. Então o Alci, ele traz toda a equipe dele, né? Faz esse trabalho, e o 02 desse trabalho aí é comigo. Então eu vou trabalhar a um aprofundamento de inteligência emocional somente com diretores, coordenadores e secretários. Porque é o pessoal que lida com a liderança. Ali o bicho é mais embaixo, né? Aí vem os egos. Não é tão simples assim. Então, para você lidar melhor com as suas lideranças, porque eu sempre digo assim, o líder que escolhe bem o seu liderado não trabalha, só administra. Então, vamos dizer assim, trocando em miúdos, um secretário de educação que escolhe bem os diretores de colégio não trabalha. Porque aquele cara é tão ponta firme lá na frente que ele só vai administrar a situação. Ele só vai lá para tomar café, para saber se está tudo bem. E olha, parabéns, por quê? Porque o secretário vai ter mais tempo de trabalhar fora, trazendo recursos para dentro da Secretaria de Educação. Então, hoje, um dos projetos que eu tenho é esse projeto. Tem uma empresa também, né, Márcio? Tem uma empresa de sistemas, né? De análise e desenvolvimento de sistemas. Tem um projeto bem bacana para emissão de nota fiscal online. E a oficina de vendas. A oficina de vendas é um produto novo, né? Você participou da oficina de vendas. E eu vou falar para você do zero produto. Vou falar para você um produto da oficina de vendas, tá? Em primeira mão para você. É o NPA 360. Olha só. Não sei se você vai lembrar que até foi que eu partilhei lá isso, né? Foi. Tem bastante partilha na oficina, né? Tem bastante partilha. Justamente por isso. A gente tinha esse plano, né, do programa há alguns anos. Aí aquela questão, né? A gente vai postergando. E o oficina de vendas me ajudou a isso. Tirar do papel, né? Onde escreve seu sonho, escreve o sonho no papel. Dá o start. Dá o start. Então, esse é um produto desse trabalho que eu achei. Aqui, ó, né? Tá aqui na telinha. Tá aqui na telinha. Então, cara, é muito bacana. Eu achei muito interessante. A partir disso, eu comecei a tirar alguns preconceitos que eu tinha também. Os preconceitos sobre essa questão do coach, essa questão de imersão. Da própria inteligência emocional, imersão. Da imersão, essas coisas que a gente vê. Porque é aquela questão, aquele turbilhão de informação que a gente vê na internet. É aquilo que a gente consome. E você passa a consumir tanta coisa que não te leva a nada, que aí você vai desacreditando, né? E quando foi na prática que a gente teve essa experiência lá, que foi... Eu indico mesmo, gente. Foi sensacional. Eu fui lá um dia só para conhecer. Verdade, né, Márcio? Verdade. O Márcio foi no primeiro dia. Eu falei, não, vem só no primeiro dia, fica por aí. Aí ele foi lá meio garotão, levou uma câmera, né? Pra filmar um negocinho e tal, tirar umas fotos. Não, beleza. No outro dia, eu posso voltar, né? Então, cara... Queria saber o que era o jacaré. Isso você quer saber? Vocês vão... Vai ter que fazer a oficina de vendas. Vai ter que fazer a oficina de vendas. Você aí da associação comercial, geralmente... Tá, né, mais nas associações, como é que você... Cara, a oficina de vendas ela é geral, né? Tanto indústria como comércio. Márcio, vendas é o coração de qualquer empresa, meu amigo. É o coração de qualquer empresa. O que está fazendo ali o sangue circular na empresa inteira é a venda. Isso é um tema principalmente na questão do marketing, né? Na área que a gente atua.
muitas empresas eles estão muito preocupados com a questão estrutural. Né? Loja, o cara vai montar uma loja, quer montar uma loja toda bonita. Aí monta a loja, faz aquela coisa linda. Não tem relacionamento, não sabe vender. Né? Tem algumas coisas que você falou sobre leitura corporal que a gente estava falando aqui. Linguagem corporal tem na oficina de vendas. A forma de contratar o profissional. Sim. É somente porque o cara está precisando ou não do trabalho, mas não faz uma avaliação se ele é bom para lidar com pessoas. Rapaz, depois que você pôs no livro de registro ali, para você tirar, irmão, para tirar essa pessoa dali, depois começa a dar trabalho, é o ó. Então é melhor você, né? Então eu acho que vejo que cada vez mais em alta, e isso faz toda, de fato mesmo, faz toda a diferença, Douglas. Acho que não só na questão do trabalho, mas no pessoal mesmo. Isso você é uma prova viva disso, né? Que mudou totalmente a sua vida. Existem alguns pilares, se eu fosse elencar em alguns pilares a questão da inteligência emocional. Quais são os principais pilares? Que você poderia falar assim, esses são os principais. Cara, tem muita gente que você pega na teoria, né? A teoria dos pilares da inteligência emocional, autocontrole, automotivação, autoconhecimento. São todos pilares da inteligência emocional. Na verdade, são 12, né? Estão no livro do Daniel Goleman. Mas eu gosto muito, Márcio, de resumir para que aquilo vire um princípio. E os princípios, eles são inquebráveis e eles nos ajudam, norteiam melhor do que eu, de repente, colocar 12 regras aqui, que é cognitivo e não é emocional. Eu posso dizer para você que a inteligência emocional é o ato de você administrar as suas emoções para que você possa fazer aquilo que é necessário para você. Inteligência emocional é administrar emoções. Não ser estourado, nem irado, nem aquela pessoa que engole o sapo, né? Lembra que a gente conversou com um pouquinho na oficina de vendas sobre a comunicação, né? Aquela pessoa, comunicação mais introspectiva. A inteligência emocional é a administração das emoções. Basicamente é isso daí. E é isso aí. Gente, o papo tá bom, tá maravilhoso. A gente vai ter que marcar outro programa. Não acredito. Rapaz, olha, eu falei pra vocês. Aqui os nossos convidados, gente, ó, é especial e de altíssima categoria. E eu vou falar a verdade. A gente tá no nosso 4º episódio. Daqui a um ano eu vou ficar um especialista, gente. Eu vou ficar um sabido em praticamente tudo. Né? Já passou. Traz uma novidade. Cada um que vem aqui é um aprendizado e eu agradeço demais, Douglas, mais uma vez, por você ter aceitado o nosso convite. É um projeto que está se engateando. A cada programa, a gente vai procurando melhorar para levar bons conteúdos, né? A nossa intenção aqui não é colocar os convidados em saia justa de maneira nenhuma, mas sim trazer conteúdos para você que está aí do outro lado assistindo, tirando esse tempinho para nos acompanhar. E isso também é possível porque você também aceitou o nosso convite. Eu agradeço demais e deixo o espaço aberto aí para suas considerações finais. Cara, só agradecer mesmo de coração pela confiança, né? Estar com vocês é sempre bom, né? É sempre muito bom, a energia de vocês é uma energia muito boa, né? Então, fazer parte disso aqui, fazer parte do seu sonho, né? E agora ainda mais sabendo que o seu sonho nasceu do meu sonho, né? Então, para mim é uma honra muito grande, né? Tá por aqui. NPA 360. Eu espero de coração que todo esse conteúdo, ou pelo menos uma parte dele, possa mudar mesmo que um pouquinho do coração de alguém lá na ponta. Que eu acredito que esse é um objetivo seu, né? E eu tenho certeza que Deus abençoar esse projeto e está só começando. Isso aqui vai ser muito grande ainda. Legal? Legal. E para quem quiser saber mais sobre o teu trabalho, quais são as redes sociais, os contatos? Cara, no Instagram, @DouglasAutônia. Autônia é o nome do município onde eu moro, né? Douglas Autônia, tá lá meu Instagram. Às vezes quando eu gravo um vídeo, outro. Porque assim, Márcio, como eu viajo muito, então não dá para gravar vídeo todo dia, não dá para postar todo dia, mas sempre que pode eu tô postando alguma coisinha a respeito do meu trabalho. Então tá aí. Você vai acompanhar aqui, vai estar no rodapézito aqui, as redes sociais do nosso maestro,
Douglas, o mestre. Não vou falar que é o mestre dos magos, porque eu tô magoado com o mestre dos magos depois que eu fiquei sabendo que ele é o mesmo vampirão do Caverna do Dragão. Então não tô mais contente. Acabou, amor. Acabou, eu não acabou, amor. Tá de mal. Porque as crianças nunca saíram daquele lugar e eu tô bravo até hoje. Mas brincadeiras à parte, gente. Então estamos finalizando aqui o nosso 4º episódio do NPA 360. Agradecer a você que esteve aí até esse momento nos acompanhando e vai compartilhar esse vídeo com certeza, porque nós já estamos, sabe, íntimo, né? Com aquela intimidade. Toda semana nós já temos um encontro marcado, né? Beleza? Então compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, siga as nossas redes sociais e vamos juntos construir esse projeto que não é só meu, é seu também. Então, nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo episódio do NPA 360.